A poeira do conflito ainda assenta. Uma noite que poderia marcar uma virada, mas também evidencia a fragilidade de um sistema. Quando uma cidade tenta se reerguer após o incêndio devastador, o peso do vazio e do medo se torna quase palpável. Aos poucos, a esperança se mistura com a dúvida. Seria esse o começo do colapso estratégico de Putin? No dia anterior, Odessa ardia com incêndios em instalações críticas, enquanto a cidade de Kremlinchuk, na região de Poltava, tremeu sob o impacto de mísseis balísticos russos. O objetivo da Rússia era claro: congelar a Ucrânia, roubar sua energia e mergulhá-la na escuridão. Mas a resposta veio mais cruel do que eles pensaram. Amanhã trouxe uma triste revelação. Os tanques de produtos químicos em Veliki Novgorod explodiram em uma explosão de fogo e fumaça. Este ataque ao PJSC Akron deixou de ser uma simples perda. Foi um golpe certeiro, dirigido ao coração da logística militar russa. Enquanto a propaganda de Putin gritava que suas instalações eram somente civis, a verdade se fez evidente. O nitrato de amônio, matéria-prima de fertilizantes e explosivos militares, foi atingido. A consequência foi mais do que material: atrasou a produção de armas que os russos usam para atacar a própria Ucrânia. Com essa destruição, Putin se vê diante de um labirinto sem saída. Onde antes buscava matéria-prima, agora enfrenta escassez. Imagine o que significa: unidades em alerta máximo, a população desesperada, olhos fixos no céu de onde paíram drones e suspeitas. A própria autoridade local fala de controle, mas sua voz trêmula revela o oposto. Como confiar numa liderança que pede calma enquanto a mesma cidade observa seus próprios olhos o fogo consumindo sua esperança? Os relatos não mentem. Mais de 287 drones abatidos em várias regiões. Até o prefeito de Moscou declarou ter destruído 32 veículos não tripulados que se dirigiam à capital. A ofensiva aérea mostra um sistema de defesa cada vez mais ineficaz. Os ataques às usinas de energia e infraestrutura vital desafiam a capacidade de proteger o que é essencial. Tudo isso acontece enquanto a poeira do incêndio se mistura ao ar frio, e o som das sirenes ecoa pelos ouvidos. Uma batalha não só por fronteiras, mas pelo próprio futuro da Rússia. Uma guerra onde o preço não é só o dinheiro gasto, mas vidas, esperança e a própria estabilidade de um império em xeque. Se essas imagens não forem um aviso, o que mais precisa acontecer para que o mundo perceba a gravidade dessa crise? As chamas ardem, e os sinais de uma derrota se tornam cada vez mais evidentes. A pergunta que permanece é: até onde Putin está disposto a ir para manter sua narrativa de poder? No meio de uma noite tranquila, tudo mudou. Um ataque preciso atingiu uma das maiores usinas de energia na região de Smolensk. Você consegue imaginar o que um simples corte de energia pode causar? Sem luz, hospitais ficam no escuro, máquinas de diálise param, emergências se tornam caos absoluto. Mesmo com geradores, o combustível é escasso. Uma simples falha pode cobrar vidas. O silêncio que tomou conta das torres de comunicação deixou as pessoas sem notícias. Transações bancárias canceladas, caixas eletrônicos fora de operação. Essa crise digital mudou tudo de uma hora para outra. A energia que alimenta fábricas, casas, estará por um fio. O impacto vai além do escuro. A paralisação dos trens elétricos, semáforos e postos de gasolina bloqueia a vida na cidade. Pessoas que dependem do trabalho, do acesso ao supermercado, ficam presas em uma prisão de silêncio e escuridão. O efeito dominó atinge toda a economia local, já fragilizada. E o mais assustador, tudo aconteceu no coração do inverno. Um golpe na infraestrutura que volta para assombrar os próprios moradores de Putin. Eles que acreditam na promessa de proteção, agora enfrentam frio, fome e insegurança. Mas por quê? Ao atacar uma usina de energia, não buscam apenas o caos imediato. Querem destruir a capacidade de resistência própria. E o pior, esse impacto é uma mensagem direta ao coração da nação. Sua energia, seu conforto, tudo pode desaparecer num instante. Porém, o maior segredo ainda está oculto nas sombras desse ataque. Uma ameaça maior se revela. Se uma simples usina pode ser derrubada com facilidade, o que resta para proteger um país que depende exatamente dessas infraestruturas vitais? E aí, até onde Putin irá empurrar seu próprio povo? Quais sejam os próximos passos de uma guerra que quase ninguém consegue controlar? A resposta está escrita nas próprias chamas de queimar tudo, enquanto o frio da derrota se aproxima. O povo russo está pagando um preço alto por uma guerra que eles chamam de operação militar especial. Enquanto a violência explode na Ucrânia, na Rússia a situação não é diferente.
As pessoas tremem de frio dentro de suas próprias casas, lutando contra o escuro e o silêncio que tomam conta de suas vidas. Como esse conflito tão distante sobe até os lares, levando não só a incerteza, mas também o risco de uma crise humanitária ainda maior. Você consegue imaginar o sentimento de impotência ao ver o seu lar se transformar em uma prisão de frio e escuridão? Isso revela uma verdade dolorosa. O líder que deveria protegê-los parece estar colocando suas próprias vidas em risco, enquanto sua ambição destrói o que há de mais fundamental. No centro de toda essa confusão está uma gigante industrial chamada PJSC Akron. Não é apenas uma fábrica de fertilizantes. É o coração pulsante da potência militar e agrícola da Rússia. Desde a época da União Soviética, ela se consolidou como uma peça essencial na estratégia de dominação. Com produção anual superior a 8 milhões de toneladas, ela fornece os recursos que abastecem tanto os campos de trigo quanto os tanques de guerra. Na sua estrutura, a capacidade para processar elementos de terras raras, tornando-a uma peça-chave na supremacia tecnológica do país. E por que esse alvo foi tão importante para os inimigos? Porque o produto principal do Akron é o nitrato de amônio. Cristais brancos que representam fertilidade no campo, mas também a morte em seus explosivos militares. É o componente principal das cargas que alimentam a máquina de guerra de Putin, as mesmas bombas que dilaceram a Ucrânia. A destruição dessa fábrica não é apenas uma perda de produção, é um golpe direto na cadeia de suprimentos de explosivos do país. Sem o nitrato de amônio, o exército russo enfrentará uma enorme dificuldade em continuar suas ofensivas. Imagine a cena, uma explosão violenta assola Veliki Novgorod, o céu pinta-se de vermelho, e um cheiro agudo de fumaça preenche o ar. Enquanto isso, as telas das fábricas ficam em silêncio, e o som de motores de caminhões parados ecoa nas ruas vazias. O impacto não se limita à produção agrícola ou militar, o medo invade as casas, as fábricas param, e a economia local sofre uma crise sem precedentes. Os hospitais, os serviços de emergência e até mesmo os sistemas de comunicação do país ficam à beira do colapso. E aqui vem a reviravolta. O governo tenta esconder essa verdade. O governador local afirma que tudo está sob controle, mas por dentro, ele sabe a realidade. O destino do país pode estar sendo decidido por um incêndio destruidor numa fábrica que alimenta tanto as riquezas quanto as armas de um conflito sem fim. Como uma peça de dominó, essa explosão ameaça derrubar toda a estrutura de poder de Putin, expondo a vulnerabilidade do sistema. Enquanto os russos enfrentam o frio e a escuridão em suas próprias casas, a dúvida paira no ar. Até que ponto essa guerra, iniciada por ambições de poder, está colocando suas vidas em risco? O que Putin realmente busca ao atacar o coração de sua própria infraestrutura estratégica? A resposta parece estar nas chamas desses incêndios devastadores. Ele está pagando um preço alto, com seu próprio povo como vítima, no altar de uma paz que pode nunca chegar. A verdade é que o símbolo dessa destruição não é apenas uma fábrica que queima. É uma metáfora viva da fragilidade de uma estratégia que, por mais que pareça sólida, está desmoronando lentamente sob o peso de seus próprios sonhos de poder. A guerra que deveria fortalecer a Rússia, pode estar destruindo sua própria essência, e deixando seu povo à beira do abismo, sem saber se o frio que os assola agora é apenas o começo de uma era de trevas sem volta. A destruição dessa fábrica, o fechamento da produção de Alton, representa uma ruptura irreparável na cadeia de suprimentos de explosivos da Rússia. Imagine o que isso significa. Um país que já luta para abastecer suas armas agora fica sem a matéria-prima essencial. O estoque de pólvora dos arsenais será drasticamente reduzido. As fábricas de munições que há pouco tempo abasteciam as ofensivas no fronte, agora enfrentam uma crise sem precedentes. A consequência? Uma diminuição direta na capacidade de fogo. Se antes a Rússia conseguia continuar sua ofensiva, agora esse poder se esvai. A cadeia de abastecimento de explosivos, dissolvida. Mais de 8 milhões de toneladas de fertilizantes, uma parte vital da economia agrícola russa, também estão ameaçadas. Sem fertilizantes suficientes, as colheitas de trigo, o principal alimento do país, terão quedas drásticas. Os preços dos alimentos vão disparar. A inflação alimenta o medo. O que antes era usado como arma pelo Kremlin, a manipulação de grãos, volta contra eles, agora minando sua própria produção. Imagine a cena, os caminhões parados nos trilhos, os armazéns vazios, o som dos vagões sem movimento. Pela logística do setor, essa falha se espalha como fogo em uma relva seca. As linhas ferroviárias que transportam matérias-primas e produtos finais viram gargalos.
Os estoques se esgotam, o fornecimento de alimentos e materiais se torna uma crise humanitária. No coração do inverno russo, a energia consumida por hospitais, lares e indústrias começa a se apagar lentamente. E tudo isso acontece enquanto o país tentava, por meio de acordos, garantir estabilidade. Mas o golpe na fábrica de Akron, a maior do setor, revela a vulnerabilidade de todo o sistema. Uma única explosão desencadeia uma reação em cadeia. Não é apenas uma questão de produção parada. É uma abertura para uma derrota estratégica silenciosa, mas devastadora. Rússia está vendo suas próprias forças se desmoronarem por dentro, enquanto seus líderes ainda prometem vitória. Quem imaginaria que a destruição de uma fábrica pudesse ameaçar toda uma nação? E agora, enquanto as chamas consomem o que sobrou de Akron, lembre-se, essa não é apenas uma guerra de soldados, mas uma batalha de recursos, de logística, de sobrevivência. O maior segredo do Kremlin pode estar na fragilidade de sua própria infraestrutura. Até quando esses ataques vão continuar? E qual será o próximo alvo que mudará o rumo dessa guerra silenciosa? O impacto desse ataque coordenado vai muito além de uma simples vitória tática. Na verdade, é uma jogada estratégica decisiva que ameaça destruir toda a doutrina militar e política da Rússia. E tudo isso acontece no momento em que se discute a possibilidade de um acordo de paz. Você consegue imaginar o peso dessa jogada? Ucrânia está eliminando todas as suas cartas ao atacar as instalações mais críticas do inimigo. Além disso, Kiev não está apenas reagindo passivamente às estratégias das nações mais poderosas. Está se posicionando. Sua proposta de 20 pontos revela um desejo forte de retomar a iniciativa diplomática. O objetivo? Não ser mais um mero seguidor das decisões internacionais, mas estabelecer sua própria voz. Zelensky sabe que a força da sua nação também está na sua capacidade de mostrar liderança. A resposta da Europa ao plano dos Estados Unidos reforça essa complexidade. Líderes como o chanceler alemão, o presidente francês e o primeiro-ministro britânico precisam equilibrar suas avaliações estratégicas com debates internos. Por exemplo, a política de defesa da Alemanha mudou radicalmente desde a invasão. Mais dinheiro foi investido e apoio militar foi enviado a Kiev. França tenta equilibrar sua autonomia estratégica com a dependência de NATO. A Grã-Bretanha busca manter sua influência global apoiando firmemente a Ucrânia após o Brexit. Cada uma dessas nações possui uma visão, mas o que as une é a defesa da soberania ucraniana. Contudo, até onde podem ceder em suas concessões? Essas diferenças mostram um realinhamento estratégico que a guerra acelerou. Por décadas, acreditava-se que uma guerra em larga escala na Europa era improvável. Agora, tudo mudou. Essa ofensiva é uma poderosa libra no tabuleiro internacional, mudando para sempre o futuro da segurança no continente. Você entende a magnitude dessa jogada? O que ela revela sobre o verdadeiro poder e as alianças em jogo? Uma nova era começou, e o mundo assiste atento a cada movimento. A fronteira entre a NATO e a Rússia se estende por toda a Europa Oriental e a região do Báltico. Hoje, ela é uma das linhas de crise mais tensas no cenário mundial. O destino da Ucrânia está diretamente ligado à postura de segurança do continente. As declarações do secretário-geral da NATO, Rutte, sobre avanços na busca por uma paz duradoura, refletem um equilíbrio delicado. De um lado, a aliança apoia fortemente a defesa da Ucrânia. De outro, ela precisa lidar com o risco de conflito direto com a Rússia, que possui armas nucleares. Imagine a tensão. Qualquer erro ou escuta pode escalar o conflito. Uma paz que deixa a Ucrânia desprotegida pode fortalecer a Rússia demais. Isso, por sua vez, ameaça toda a aliança. Mas uma concessão que pareça uma derrota estratégica para Moscou pode abrir portas para uma guerra futura. Cada passo em direção à negociação é uma jogada de xadrez. A guerra de drones, por exemplo, complica ainda mais o cenário. Diferente dos conflitos tradicionais, esses ataques custam pouco e podem ser escondidos facilmente. Mesmo sob um cessar-fogo, provocações intencionais ou ataques disfarçados podem desencadear uma nova crise. Mas qual é a solução real? É preciso estabelecer mecanismos de controle eficazes. Monitoramento internacional, inteligência compartilhada e regras claras de engajamento se tornam essenciais para evitar escaladas. Essas questões técnicas muitas vezes ficam em segundo plano, mas são essenciais para um acordo sustentável. A opinião pública na Ucrânia é clara, não querem abrir mão de territórios ocupados, mesmo que isso signifique um conflito prolongado. Isso fortalece a posição do presidente Zelensky nos diálogos. Desde a Rússia a história é diferente.
Para Moscou, toda negociação está ligada à estabilidade do regime e aos interesses das elites. E aqui vem a reviravolta. O verdadeiro jogo de poder está escondido nos bastidores. Como uma peça invisível, a Rússia manipula as cartas usando a guerra para manter sua influência. Cada movimento, cada ataque, cada negociação é uma peça nesse tabuleiro gigante. Mas o que ninguém espera é até onde esse conflito pode evoluir. Uma simples proposta de paz pode esconder uma armadilha mortal, ou uma oportunidade inesperada de mudança. Você consegue imaginar até onde essa disputa pode chegar? O futuro da Europa e do mundo pode estar sendo decidido nos próximos passos desse jogo silencioso, onde as reviravoltas são mais rápidas do que uma missão secreta de drones. À medida que a resistência popular à entrega de territórios ocupados permanece forte, Zelensky ganha força nas negociações. Essa opinião unida no coração da Ucrânia reforça sua posição de negociante. Mas para Moscou, qualquer acordo depende de sua estabilidade interna e interesses das elites. Se concederem territórios ou mudarem a narrativa de defesa da Rússia, o Kremlin pode perder força. Concessões que enfraquecem a grandeza histórica ou a integridade nacional ameaçam seu governo interno. Ao mesmo tempo, o peso econômico e humano da guerra assombra Moscou. Sanções, isolamento e perdas transformaram a sociedade e a economia russas. Essa complexa armadilha torna a aposta pelo continuismo ou conciliação extremamente arriscada. O cotidiano bélico com apagões em Sumi e drones sobrevoando a Rússia, mostra que é urgente sair desse ciclo de ataques e retaliações. Mas urgência não significa simplicidade. Os ataques noturnos aumentam o trauma, endurecendo posições e dificultando a reconciliação. O futuro é imprevisível. As negociações podem travar, avançar ou ruir diante de demandas irreconciliáveis. Mudanças políticas podem alterar prioridades da noite para o dia. Movimentos militares e a situação global podem abrir ou fechar portas estratégicas. A questão central permanece: como terminar uma guerra de agressão sem premiar a agressora? Como garantir o futuro de uma nação que já pagou um preço altíssimo por seu direito de escolha? Com o inverno chegando e a guerra entrando numa fase de resistência, a esperança surge na forma de propostas de paz, contrapropostas e garantias diplomáticas. Mas será possível transformar esse pesadelo em um tecido duradouro de paz? Essa é, sem dúvida, uma das maiores incógnitas do momento. O que você acha? Será que a paz é um objetivo real ou uma quimera que escapa entre os dedos? Você já imaginou o que acontece quando uma potência militar guarda suas maiores armas em fortalezas escondidas no coração do seu território? Essas instalações estratégicas construídas para manter a máquina de guerra girando, eram consideradas intocáveis, até o dia em que tudo mudou. No dia 11 de dezembro, a maior fábrica química da Rússia foi consumida por chamas infernais em Veliki Novgorod. Olhe bem para essas imagens. Note a cena. Não são apenas as chamas, mas o céu escarlate que parece um presságio de destruição. Explosões se elevaram daquela fábrica como se uma parte de uma cidade estivesse explodindo. A câmera sacode, os ângulos estão fora de controle. Não é uma filmagem profissional. É um registro de alguém assustado, com medo tentando captar o horror. O som de um drone corta o silêncio como um aviso ameaçador. E no fundo, uma voz desesperada, quase um sussurro de pavor que tenta se esconder, mas sua voz revela o pânico. E se disser que, naquela mesma noite, outra usina de energia foi alvo de um ataque estratégico? Sim, a usina térmica do Orogablu, no região de Smolensk, foi atingida por drones ucranianos, deixando a cidade às escuras, mergulhada no caos. Por que essa ofensiva coordenada? Qual o motivo por trás de tanta precisão? Uma resposta simples: vingança. Um dia antes, enquanto Odessa ardia em chamas, a Rússia atacava com mísseis balísticos a cidade de Kremenchuk, na região de Poltava. Era uma tentativa de congelar a Ucrânia, de mergulhá-la na escuridão, de esmagar sua resistência. Mas a resposta veio como um tiro de volta, um verdadeiro bumerangue. Essa série de ataques revela um jogo de poder, feridas abertas que ameaçam desestabilizar tudo. A questão que fica no ar: até onde essa guerra irá? Quem realmente está pagando o preço? E o que será que esses incêndios e explosões escondem? Além do mais óbvio. Você já parou para pensar no que acontece quando uma superpotência militar guarda suas armas mais poderosas em fortalezas escondidas no coração do seu próprio território? Imagine fortificações estratégicas construídas para manter a máquina de guerra em funcionamento, consideradas intocáveis, até o dia em que tudo mudou radicalmente. No dia 11 de dezembro,
tudo virou caos em Veliki Novgorod. A maior fábrica química do país entrou em chamas intensas, e aquele céu vermelho ao entardecer parecia uma previsão de destruição total. Olhe com atenção. Não eram apenas as fumaças e as labaredas, era o céu tingido de escarlate que parecia anunciar o fim de uma era. Explosões enormes elevavam-se daquele lugar como se uma parte de uma cidade estivesse explodindo de verdade. A imagem tremia, os ângulos estavam fora de controle, nada de filmagem profissional. Era um registro angustiante de alguém apavorado, tentando captar o horror com mãos trêmulas. O som estridente de um drone cortando o silêncio, como um aviso ameaçador. E ao fundo, uma voz desesperada e trêmula, quase um sussurro de pavor que tenta esconder o medo, mas não consegue esconder sua agonia. E se eu te contar que na mesma noite, outra usina de energia também foi atacada? Sim, a usina térmica do Orogablu na região de Smolensk foi alvo de drones ucranianos, deixando a cidade inteira às trevas, mergulhada no caos total. Por que uma coordenação tão precisa? Qual o motivo por trás de um ataque tão estratégico? Simples, vingança. Tudo começou um dia antes, quando Odessa ardia em chamas, e mísseis balísticos russos atingiam a cidade de Kremenchuk, na região de Poltava. Era uma tentativa desesperada de cortar a resistência ucraniana, de congelar suas forças e jogá-la na escuridão. Mas como um tiro que volta como um bumerangue, a resposta veio de volta para eles. Os ataques não só enfraquecem a infraestrutura, mas também revelam uma ferida aberta, uma batalha pelo poder que ameaça tudo. A grande questão fica no ar. Até onde essa guerra irá? Quem realmente paga o preço? E o que esses incêndios e explosões estão escondendo? Além do que parece óbvio. O que esses eventos dramáticos revelam é uma luta silenciosa, uma guerra de sombras, onde cada centímetro de ferro, cada explosão, é uma derrota ou uma vitória escondida na poeira, no fogo e na dor. E assim, o mundo assiste, com o coração apertado, a uma batalha que não se limita às fronteiras visíveis, uma disputa que pode mudar o próprio destino de nações inteiras.